que vou mostrar algumas coisas, como se a gente estivesse caminhando em um jardim e vou mostrar, olha lá, tá vendo aquela flor, tá vendo aquela pedra, tá vendo aquela cachoeirinha ali? Enfim, então a gente vai de mãos dadas. Como nós estamos de mãos dadas, então imagine realmente que nesse momento nós estamos bem integrados com os nossos corações, com os nossos pensamentos, porque isso faz com que a gente já tenha uma integração maior entre o nosso agir, pensar e sentir. E é justamente por causa desse agir, pensar e sentir que acabei colocando esse tema, o título, né? O que você quer é realmente aquilo que a sua mente pensa? Por quê? Porque geralmente nessa vida que a gente está vivendo, principalmente nesse momento tão desafiador, o que tem acontecido é que, às vezes, esse agir, pensar e sentir está um pouquinho desconexo, não é mesmo? E aí, o que acontece? O nosso coração quer uma coisa, a nossa mente está ali pensando várias coisas sem decidir muito bem o que quer, e o nosso agir acaba não ficando tão eficaz, tão objetivo. E aí a gente faz aquela pergunta, e agora? O que é que eu vou fazer para voltar a essa integração? Eu digo voltar porque, na realidade, nós somos seres íntegros, mas, às vezes, por causa de algumas questões relacionadas à mente, por exemplo, a gente pede essa conexão de integração e nos sentimos fragmentados. E isso não quer dizer que a nossa mente é a grande vilã, não é isso, é que a gente precisa aprender a lidar com essa criança. Por falar em criança, eu vou colocar agora, para a gente começar esse nosso percurso, uma imagem muito significativa do hinduísmo. E depois eu falo por que eu falei criança, tá? Então, essa imagem do hinduísmo é a seguinte, para a gente começar a trabalhar já com as nossas visualizações, tá? E a gente já vai entrando num outro estado, numa outra conexão. Quando a gente imagina, tudo fica já diferente, a gente vai saindo de uma determinada onda mental para ir para outra. E isso eu vou falar mais para frente. E quando a gente consegue também imaginar e estar mais dentro de si, a gente consegue também começar esse processo de integração. Então, no meio do que eu vou falando, eu quero ir colocando algumas coisas práticas. Mas vamos voltar àquela imagem que ela é bem importante, que é a seguinte. Essa imagem é Krishna, que é um deus da mitologia hindu, aquele azulzinho da flautinha, que guia 3 lindos cavalos, e ele está numa carruagem, em cima, dentro de uma linda carruagem, e ele guia esses 3 lindos cavalos. E o que significa, então, simbolicamente, essa imagem? Ela significa o seguinte, esses 3 cavalos são os nossos 3 corpos mais densos, corpo físico, corpo emocional e corpo mental. E Krishna, que guia esses cavalos, é, então, a nossa consciência maior. É essa a simbologia de Krishna. O que isso significa? Que nós, enquanto consciência, precisamos guiar esses cavalos. Não dá para deixar o cavalo do emocional guiar a carruagem, nem o cavalo da mente guiar, mas sim uma consciência maior. E aí? Ativar. Está ativado o meu áudio, só que não tem conexão. Opa! O meu aqui está morto, não tem conexão nenhuma de áudio. Você tem que sair e entrar de novo. Bem-vindo, Beni. Entrou mais um participante. É tipo escola mesmo, gente. Vai entrando os alunos, né? Adoro. Bem-vindo, Beni. Você está entrando aí, Beni. Conheço o Beni. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar porque essa imagem ela é importante. Por quê? Então,
quando daí a gente vai para as filosofias orientais, é muito interessante para a gente, porque elas, para nos fazer entender um pouco melhor como nós funcionamos como um todo, elas dividem, como no yoga, nos dividem como corpos, certo? Então, nós, enquanto seres humanos, temos muitos corpos. Um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental e corpos mais sutis ainda. Os corpos mais densos, então, são aqueles que a gente falou dos cavalos: corpo emocional, corpo mental e corpo físico. Vamos falar um pouquinho, então, desses corpos para a gente começar a entender como é que a gente pode utilizar esse conhecimento de forma prática. Então, a gente já vai começar com o corpo mental. Dentro do yoga, a gente tem, então, uma divisão do corpo mental em dois. Ele é um mental inferior, um mental mais concreto, e um mental superior. O mental inferior, ele está ligado, então, às críticas, julgamentos, análises e aquele fluxo de pensamentos intensos. Sabe aquela mente que não para, que é um macaquinho louco? Esse aí é o nosso mental concreto. Aquele que naturalmente está guiando, geralmente, o processo da nossa vida. Então, o mental concreto, ele acaba tomando muitas vezes conta dos nossos processos. Isso acontece o tempo todo, você sabe disso, né? Ou seja, nós somos pensados pela nossa mente concreta. É verdade ou não? É assim no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente vê, a nossa mente está ali muito intensa, pensando várias coisas ao mesmo tempo. E o mental superior, como é que ele funciona? O mental superior é ainda algo que precisa ser redescoberto por nós, seres humanos. É o nosso intelectual mais perfeito e que a gente ainda está acessando. Esse mental superior é uma chave para nós, seres humanos. Por quê? Ele, na realidade, trabalha sobre um outro modo, de uma outra forma. O mental superior, ele trabalha na contemplação. E ele contempla, geralmente, o belo. Não que ele não perceba o que acontece também de forma, às vezes, negativa. Mas ele não dá o foco. Então, quando nós estamos no nosso mental superior, a gente olha as coisas boas da vida. E, naturalmente, são os pensamentos bons que vêm à tona. Então, mental, corpo mental, inferior e superior, tá? Estamos ainda no meio do percurso. Vamos lá falar do corpo emocional. O corpo emocional, ele também a gente pode dividir em dois. É como estratos o nosso corpo emocional. Onde fica o nosso corpo emocional? Aqui. Não é aqui que você sente mais as emoções? Centro cardíaco. Então, nosso corpo emocional é dividido em estratos. Estratos mais densos e estratos mais sutis. Quais são, então, as emoções que são dos estratos mais densos? Medo, raiva, ódio, preocupações, vibram nesses estratos. Enquanto que, daí, estados mais harmoniosos vão para estratos mais sutis e mais profundos. Então, por exemplo, para os meus alunos, nos cursos, nas aulas, o que eu peço? Quais são os exercícios que a gente faz? Olhar para cá, para esse centro que vibra, certo? Que é o centro cardíaco, centro das emoções, e entrar nele com a sua atenção, levando o foco para cá. É possível. Basta você começar a testar isso, começar a estar mais aqui do que aqui. E aí você vai entrando como se você fizesse um mergulho, como se fosse um lago.
Eu gosto de usar muito essa imagem do lago. E aí, a superfície desse lago são aqueles estratos mais densos do corpo emocional. E aquelas, então, camadas, estratos mais profundos são os mais sutis. Porque eu sempre comento que no final desse lago tem justamente o acesso ao seu self, à sua essência. Então, quando você faz esse mergulho, você consegue ir acessando esses estratos. E aí, a coisa mais interessante é que, e isso é um ponto especial dentro desse nosso bate-papo, o mental e o emocional conversam o tempo todo. O mental concreto vai conversar intimamente com o emocional concreto, o emocional denso, os estratos mais densos. Assim como o mental superior vai conversar intimamente com os estratos mais sutis do corpo emocional. Tá entendendo? Eles se nutrem um ao outro. Então, se eu estou no meu mental superior, eu acabo relacionando ele com o emocional e vice-versa, o emocional sutil. Então, se eu penso coisas boas, eu vou estar gerando bons sentimentos, como gratidão, amor. E o mesmo ocorre no oposto, nos mais densos. Se eu penso coisas pesadas, negativas, de autossabotagem, eu vou gerar no meu corpo emocional também emoções ligadas a esses pensamentos, que são, por exemplo, medo, preocupação, né? Preocupação que a gente já comentou agora do mental. Enfim, então um vai ficando alinhado e entrelaçado ao outro. Então, agora aqui já uma pausa. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Aonde você quer ficar? Isso já é um ponto especial aqui no nosso percurso, no nosso jardim, nessa caminhada. Aonde você quer estar? Qual é a sua escolha cotidiana? Porque se você gera bons pensamentos e boas emoções, é lógico que isso vai ter uma frequência, uma vibração muito mais alta. E então, com essa vibração mais alta, você consegue co-criar aqui nessa matéria. Enquanto que numa vibração mais densa, você vai trazendo para si questões ligadas a essa densidade. Terminando o papo dos corpos, a gente pode falar do corpo físico, que a gente conhece bem, né? Esse aqui é um veículo para que a nossa consciência esteja aqui, né, na matéria, realizando coisas, e o corpo energético muito próximo a ele. Corpo energético está ligado, então, aqui ao corpo físico, tanto que ele é chamado de corpo físico energético, e ele está ligado à nossa vitalidade. Então, por exemplo, quando você se sente cansado, o problema não está no físico, está no corpo energético. O que é que você vai fazer, então, para estar mais vitalizado? Vai caminhar, vai tomar sol, vai fazer exercício, vai comer melhor. Por que comer melhor? Porque uma boa alimentação tem prana, tem energia. E aí você vai começar a nutrir melhor esse corpo energético e, naturalmente, ele está interligado no corpo físico. Qual é a diferença dos dois? Né? Em termos práticos, o corpo físico dói, por exemplo, quando ele não está bem. E ele só não vai ficar bem quando outros níveis já interferiram. Então, o corpo fala, aquela velha história, e ele vai doer quando houve várias influências, tanto do nível mental, emocional, chegou no energético, ficou sem vitalidade, e aí passou para o físico, e aí vem a dor. Ai, né? Onde daí você sente efetivamente, onde dói é porque a energia não mais está fluindo.
E aí vem as doenças. Mas você pode trabalhar lá do corpo mental, do emocional, e ir trabalhando até chegar, então, no ponto em que você garante de novo a sua saúde. Bem, até aí a gente chegou numa parte do nosso percurso, falando então dos corpos, entendendo um pouquinho, porque a gente vai chegar em outro momento agora no nosso jardim, a gente vai caminhar mais um pouco, né? Para ir entendendo, então, a influência do que nós pensamos em tudo, em todo o nosso sistema. O corpo mental, ele tem um formato oval e ele cobre todos os corpos mais densos. Então, o que acontece? Se eu penso negativamente, isso vai acabar influenciando todos os outros corpos. Enquanto que, se eu começo a utilizar mais a contemplação, um estado de não julgamento, de não crítica, eu começo a abrir minha atenção e conexão para níveis e corpos superiores. E isso é muito importante, porque aí a gente começa a perceber que tudo realmente vibra. Essas ondas mentais que nós criamos através das nossas escolhas, do que pensamos, hoje é estudada e vai fazer a diferença cada vez mais. Você deve ter já ouvido falar em eletroencefalograma, que é a medição das ondas mentais. Ele foi criado em 1930. E quando ele foi criado, começou, então, toda uma pesquisa para começar a entender o que essas ondas significavam através, então, dessa medição do nosso cérebro, através do córtex. Então, colocavam-se, né, os dispositivos e coloca-se, né, e vai sendo medida essas ondas, conforme o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu sinto a nível tátil, e vai, então, sendo possível ser analisado e visto essas variantes de ondas cerebrais que são medidas por Hertz. Todo mundo já tem uma leve noção do que é um eletroencefalograma, aqueles desenhinhos, aquelas ondas com cada onda cerebral. Até então, parece que é uma coisa só para médico, não é? Que, eu vou ver se o meu sono está bem, então vou lá e faço um eletroencefalograma, faço uma pesquisa, enfim, né? Quando eu preciso de alguma coisa para ver se meu cérebro está legal. Mas, na realidade, essa pesquisa é muito mais profunda, porque daí começa a fazer sentido aquela questão de nós falarmos de vibração. O que eu penso começa realmente a ser medido em ondas. E isso começa a revolucionar toda a nossa forma realmente de entender a vida e entender as coisas. Agora vamos mais profundo nesse papo das ondas cerebrais. Quando estamos, então, num estado de resolução das coisas, ou seja, acordei, vou fazer as minhas atividades práticas, depois vou me preparando para ir para o trabalho, as atividades cotidianas, raciocínio, lógica, nós estamos usando as ondas beta. As ondas beta, elas, então, fazem, em termos de velocidade, é uma velocidade mais alta. Então, elas são mais intensas. E elas são excelentes. Não tem porque nós falarmos, porque beta é ruim. Não, tá tudo certo. Só que o que acontece é que se nós ficamos muito tempo nas ondas cerebrais beta, nós, então, estamos gerando cada vez mais velocidade na nossa onda cerebral, nas nossas ondas cerebrais, ficamos só num binário, ficamos só num canal, e aí
começam a aparecer estados de ansiedade e de estresse, porque as ondas beta, elas aparecem também, e elas são medidas também quando estamos com sentimentos mais intensos, como medo, raiva, ódio. Ali elas também são medidas. Assim também quando estamos num estado de êxtase, porque aí você consegue passar de um estado de uma polaridade negativa, por exemplo, que é o medo, a raiva, para uma outra polaridade que pode ultrapassar isso e ir para um outro extremo, que é de êxtase. Mas isso fica para um outro momento para explicar melhor. Vamos seguir em frente. Então, essas ondas beta são do nosso cotidiano. Sem elas, a gente não teria um raciocínio tão rápido, por exemplo, para a resolução das coisas. Então, as ondas beta são importantes para resolver, para ser objetivo. Só que se a gente não der espaço para outras ondas, ela acaba gerando um vórtice e você entra em um looping, só vibrando em ondas beta, porque nós somos como um canal, como uma TV que pega muitos canais. E aí você tem o canal beta, mas você não vai ficar só naquele canal, é como se você quisesse assistir só um único canal da TV. Mas não tem só aquele canal, existem muitos outros. Aquele canal beta seria como tipo um telejornal. Mas quem é que gosta de telejornal o tempo todo? Telejornal pode ser até interessante, importante, mas não dá para ficar só no telejornal. Então, a gente precisa de outros canais. E a gente vai falar, então, agora de outros canais. Próxima onda é, então, onda alfa. As ondas alfa, elas já são numa modalidade mais lenta, um pouco mais lenta, aliás, bem mais lenta que as ondas cerebrais beta. Elas já vibram numa ondulação mais tranquila. Elas são de um estado de maior relaxamento. Quando que a gente usa e consegue acessar as ondas, então, alfa? Quando a gente trabalha com arte, quando a gente escuta uma música, quando a gente pinta, quando a gente usa as imagens. E aí a importância das visualizações. Dentro de uma aula de yoga, por exemplo, a gente facilmente sai de uma onda beta, do cotidiano, daquela loucura toda, né? E já rapidamente entramos em alfa, porque nós utilizamos as mentalizações, visualizações. Como assim visualização? Vou dar um exemplo. Por exemplo, no seu cotidiano, você pode dar um tempinho, você está muito estressado, dá um tempinho e fala, bem, agora deixa eu fechar os olhos aqui e imagina um lugar que você gosta, uma praia que você gosta, uma cachoeira que você curte, que você já foi, principalmente esses lugares que você já foi, é como se você estivesse lá e para sua mente não tem diferença. A mente não distingue se você efetivamente está no lugar ou se você está imaginando o lugar. Isso quer dizer que, para ela, você está lá. Então, quanto mais você mergulha nessa visualização, mais vai gerando tranquilidade, relaxamento. Essas são as ondas, então, cerebrais alfa, que a gente pode colocar como palavra-chave, então, criatividade, imaginação, arte. São as ondas da arte. E arte não precisa ser artista, né? Você pode criar, né, coisas muito bacanas e sem ser artista, né? Só de você escutar uma música já é muito interessante. Então, no seu dia a dia, você pode, sim, dar um tempinho, dar uma respirada e vai em busca de algo que você gosta, que você curte, que seja criativo, trabalhar com as mãos, por exemplo, criar coisas com as mãos, pode ser qualquer coisa, ou escutar simplesmente uma música gostosa que te tira daquela loucura das ondas beta. Próxima onda, ondas teta. As ondas teta, mais tranquilas ainda que as ondas alfa. Elas já
conseguem ser medidas quando você está entrando num sono, não num sono profundo, mas num sono agradável. Ali, no limiar entre o sono profundo e ainda, né, chegando ali no estado adormecido. E é facilmente de ser trazida, né, ser captada as ondas teta. Só que você pode também encontrar as ondas teta quando você está num estado de maior, sim, relaxamento, de maior criatividade, sim, mas também quando você se sente conectado com algo maior. Nas ondas alfa, voltando para alfa, a gente já tem uma noção, por exemplo, de seres humanos, tem uma noção já de coletividade. Nas ondas beta, é só eu enquanto ego. Certo? Então, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, porque eu quero isso, eu quero aquilo, não, porque agora eu vou, porque agora eu fui, enfim. Alfa, a gente já tem uma noção de coletividade, seres humanos, o coletivo. Teta, nós temos uma noção planetária, ou seja, uma noção de que existe também essa ligação com a Mãe Terra, essa ligação com os seres vivos, essa vontade de cuidar da natureza, o cuidado com a natureza. E olha que interessante, cada vez mais nós estamos preocupados com a natureza, com a poluição, enfim, com várias coisas que estão acontecendo. Ficamos tristes, choramos quando vemos coisas que acontecem com os animais, enfim. Isso já é um avanço dentro da humanidade, nos dizendo, opa, estamos mais atentos a uma noção planetária. Essas são as ondas teta, quando nós estamos ligados, então, a essa força enquanto planeta Terra, enquanto ser vivo. E existe uma conexão maior, então, vamos dizer, da espiritualidade. Não religiosidade, não precisamos entrar na questão da religião, não é isso. É na questão de estarmos conectados com algo maior. Existe algo maior e eu sei e eu sinto. Então, eu entro em teta. Quando nós vamos, então, para as ondas delta? Nós vamos nas ondas delta, geralmente, todas as noites, para quem dorme bem. São as ondas mais profundas, então elas são bem lentas. Essas ondas delta acontecem quando você está naquele sono sem sonho. Então elas são muito lentas e é um nível já quase inconsciente. Aliás, ele já é um nível inconsciente. E as ondas delta, porém, numa outra visão, elas estão ligadas a um estado de conexão que vai além do planeta. É um estado mais universal e galáctico. É a noção que temos de que existe mais coisas além do planeta Terra, nos sentimos conectados com uma força que também é cósmica. Isso não é um papo místico, é fato. As ondas delta são medidas quando conseguimos essa relação de um estado de maior consciência num nível galáctico. Você já pensou nisso? Será que dá para entrar nisso? Dá. Tem formas. E a forma de entrar nas ondas delta é um processo que entra, por exemplo, nos estados de meditação. Então, se nós formos falar de meditação, delta seria, então, quando atingimos um estado de iluminação maior. Dentro, por exemplo, do yoga se fala, né, em samadhi, nirvana, sim, então seriam as ondas delta. Só que não para por aí.
As ondas agora mais recentes que foram descobertas, uma das ondas mais recentes foram as ondas gama. E as ondas gama estão relacionadas a um estado de integração com todas as outras ondas. Então, as ondas gamas, elas estão presentes em todo momento, junto com as outras ondas, junto com beta, alfa, teta, delta. Gama, então, seria um estado de integração com a nossa mente, no sentido de entendermos que estamos dentro de um processo de vida e que fazemos parte de algo maior, sim, e que entendemos esse processo. E sabemos que estamos vivos, e sabemos por que estamos aqui, e entendemos, é um estado de discernimento maior, ou seja, uma mente desperta, totalmente desperta. E quando a mente está totalmente desperta, ela se acende para a multidimensionalidade. Esse termo multidimensional significa realmente, como a palavra diz, muitas dimensões. E aí eu consigo entender e sentir e saber que existem muitas dimensões. Como é que eu faço isso agora, Ana? Como é que eu chego lá? Né? Primeiro de tudo, para você chegar nesse estado de despertar maior, né? Caso ainda não esteja lá, é um processo. E ele começa justamente você dando maior vazão para a sua mente superior. E aí a gente volta lá no nosso papo da mente superior, para que você galgue novos estados, novas vibrações mais intensas e possa co-criar na matéria. Você precisa, então, dar espaço para a mente superior. A nossa consciência maior, aquela que Krishna guia, né? Lá os cavalos do corpo físico, emocional e mental, essa mente, essa consciência, aliás, maior, é ela, então, que cuida desses corpos mais densos. É como uma mãe. E a mãe cuida da criança. Lembra que eu falei? Que eu ia falar da criança? Voltei na criança. Lembra disso? Então, a criança são os filhinhos, né? Que são o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. E a mãe é a consciência que precisa cuidar dos filhinhos. E você tem que deixar espaço, então, para que essa consciência tome conta. Como que você vai fazer isso no dia a dia? Criando bolsões no seu dia a dia, espaços de tempo em que você possa, por exemplo, curtir uma música ondas alfa, que você possa se conectar com algo maior, ondas teta. Já seria fantástico você poder, ao longo do seu dia, estar justamente bem apoiado com as suas ondas beta, resolvendo, realizando, mas sempre muito bem nutrido e alimentado com as ondas alfa e teta. Gama e delta são a consequência disso. Então, a chave é não deixar que o filhinho da mente concreta tome conta. Como é que você vai deixar uma criança de 5 anos tomar conta de uma carruagem inteira? Não pode. Como é que vai deixar o cavalo, então, da mente concreta guiar toda a direção da carruagem? A onda, ou melhor, a mente concreta, ela é para fazer você organizar a sua vida, planejar. É uma ótima ferramenta para isso, mas não para guiar o processo, porque a mente concreta está o tempo todo julgando e analisando, criticando. Então, o primeiro passo é esse filhinho, essa criança, que é a mente concreta, observar e não deixar ele tomar conta. Como é que você faz isso? Observando distanciadamente, é a consciência maior
que observa os filhinhos, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, olha lá de frente ou de cima, melhor ainda, e fala, não, peraí, ó, fica tranquila aqui, ó, fulaninho, mais para cá, não, você quieto, ó, você, tudo bem, pode tomar sorvete, entende? Vai lidando com esses corpos, de forma que você possa, então, cada vez mais ir treinando essa consciência que observa. Então, voltando lá para a coisa prática da vida do cotidiano, contemple o belo. Dê espaço para o belo na sua vida. E aí as coisas começam a ficar integradas. Quando você contempla o belo, você gera boas emoções, e isso faz com que você se conecte, então, com as camadas mais sutis do corpo emocional e do corpo mental. Então, assim, eu acho que mais ou menos era isso que eu queria passar. A gente podemos deixar ali um link, tem uma meditação muito especial que tem lá no meu canal do YouTube, que é trabalhando com a sua mente superior. E nessa meditação a gente faz esse percurso, daí você deita e faz essa meditação, né? A gente vai tentar deixar ali no chat, e qualquer coisa também damos um outro jeito aí para você poder acessar essa meditação que é bem especial, e você vai entender muito bem, assim, toda aquela questão que eu comentei sobre esse mergulho no corpo emocional. Eu acho que a gente pode começar a abrir para as perguntas. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu acho que eu gostaria até de ouvir vocês e abrir para as perguntas, porque daí a gente pode conversar mais um pouquinho. Gratidão. Olá! Ana, tem uma pergunta aqui. Marcelo está perguntando, Tá. Eu gostaria de saber se há como medir a energia do corpo energético. Tem, Marcelo, tem a foto Kirlan, que mede exatamente, dá uma pesquisadinha, tem como medir, sim. Mais alguma pergunta? Não, que tenha chegado até agora, não. Uhum. Eu aproveito, então, eu faço uma pergunta. Sim, a gente tem encontrado algumas vezes alguns áudios em várias frequências. Eu não me lembro de cabeça agora, tipo 433 Hz. Você Sim. pode ouvir isso aqui em 432 Hz, tal. O que isso modifica? Se você ouve um e outro, o que isso engrandece, o que isso modifica, afinal? Oru, perfeita essa pergunta, porque é muito pertinente, porque realmente é efetivo. Principalmente, vocês podem pesquisar lá no YouTube o binaural, que é justamente frequências musicais ligadas a essas ondas. Para quem tem dificuldade no sono, por exemplo, tem produções de frequências musicais em que eles começam em alfa, depois vai para teta e depois para delta. Então você coloca ali um fonezinho, sabe? E vai escutando. Tem uma distinção entre o lado direito e esquerdo, então tem que pôr o fone para escutar. E para quem tem dificuldade de dormir, fica com aquilo ali, tem às vezes 8 horas de frequência musical, que é extremamente interessante. Tem alguns binauros que é só a frequência, fica num barulho mais assim, é frequência mesmo, faz né? Eu gosto, mas nem todo mundo de repente gosta. E tem a frequência, música mesmo, e no fundo tem a frequência, esse que mal você percebe, só que faz um efeito
fenomenal. Então, essa pergunta foi muito especial, Oro, porque eu vejo, assim, pessoas com problemas de sono e que pode ser facilmente resolvido através das ondas cerebrais, se souber dessas informações. Por que que a pessoa fica sem sono? Porque ela está no estado beta de alerta o tempo todo. Beta é alerta, é estado de vigília. Só que a pessoa ela está tão já nesse looping, como eu falei anteriormente, que ela não consegue sair daquele canal do telejornal. Então, quando ela escuta um binaural, por exemplo, ela consegue sair das ondas beta e ir para as ondas mais sutis. Se você não tem um sono profundo, é difícil, porque você não tem aquela alimentação das ondas delta. Delta é um estado de entrega. Então, é quando você se entrega nesse mergulho do desconhecido, da escuridão, não tem sonho em delta. Então, você tem que simplesmente se abandonar. E se você não faz essa entrega porque está em um estado de alerta o tempo todo, e de controle o tempo todo, você não consegue daí sair de beta e entrar num estado mais nutritivo como o delta, né? Então, eu emendo com outra pergunta, Ana. Tem algumas pessoas que têm, em algumas épocas, ou eventualmente, têm pesadelos, tá? O pesadelo é uma discrepância dessas ondas que naquele momento ela está passando. Isso aí é tipo sintomático. Como que ocorre isso? Como se recuperar, por exemplo, de um estado estressante, de um pesadelo, por exemplo? Você está ótimo nas perguntas. Perfeito. Então, a gente tem pesadelo porque justamente tem a ver, sim, né, com estados estressantes, né, que a gente vive cotidianamente e que a gente fica nutrindo. Por exemplo, eu sei que a gente gosta, por exemplo, de ver filmes de ação ou filmes de ação, mas que tenham, às vezes, violência. Eu sei, acontece, a gente segue uma série inteira, por exemplo, né, no Netflix da vida. Porém, você tem que estar consciente disso, que você está nutrindo a sua mente com imagens pesadas e extremamente agressivas. O mesmo acontece no dia a dia. Se você está muito estressado e preocupado, você está nutrindo sua mente com esse mesmo tipo de imagem e de agressão. Então, é mais do que natural que depois, quando você vai dormir, que isso se repita, porque é aquela memória que ficou, né? Os sonhos, boa parte dos sonhos é por associação em memória daquilo que a gente passa no dia a dia. Então, você precisa, mais uma vez, a gente precisa nutrir o nosso dia a dia com coisas boas, com coisas leves, né? Eu não estou dizendo que você nunca possa ver um filme violento, mas tenha consciência e passe a usar menos. E se você vai ver um filme violento, depois faça uma outra coisa que seja bem legal, vai escutar uma música bacana, vai fazer uma coisa diferente, vai no parque, vai passear, vai para a praia, enfim, né? O mesmo com relação aos joguinhos das crianças, né? Elas ficam numa determinada onda, e depois, para tirar elas, é muito mais complicado, né? Uma pergunta do meu amigo Erec, e as ondas do celular? Se fala muito agora em 5G, Irlanda, tem na Holanda, alguns países, o pessoal está queimando até algumas torres de 5G, porque acha que isso aí o tipo de onda interfere, enfim, tem essa polêmica toda. Mas, de uma forma geral, a onda de celular e outros tipos de onda interfere muito? Tá, interfere, gente, mas olha, também a gente não pode ser vítima das circunstâncias. Tipo assim, a gente tem um aparato, né,
genial aqui a nosso favor. Então, assim, interfere, interfere. Eu não coloco o meu celular muito perto da minha cabeça para dormir. Se eu vou escutar alguma coisa, eu ponho um fone e deixo o celular lá o mais longe possível, lá no pé, né? Sim, essas ondas interferem, sim, né? Mas fazem parte desse momento que a gente está. E aí, o que a gente faz? A gente tem que encontrar dispositivos para aumentar a nossa frequência em termos de proteção. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, comece a pesquisar aonde está a sua glândula pineal. Ela fica aqui no centro do seu cérebro, mais ou menos nesse meio aqui, só que lá no centro, e comece a ativar a sua glândula pineal. Quando você ativa a glândula pineal, você abre esse centro energético para conexões mais sutis. E a tua vibração aumenta. Quando você ativa a glândula pineal, você ativa também aqui o centro cardíaco. Emoções sutis, pensamentos sutis. Aquela história que eu já contei. Então, assim, só reforçando, não vamos ser vítimas das circunstâncias, certo? Vamos nos empoderar e ser mestres de nós mesmos e criar, então, possibilidades de estarmos em ondas frequenciais mais altas, porque aí não tem ressonância. Isso é uma coisa bem importante da gente comentar. Então, se você está num estado frequencial mais alto e aquelas vibrações, seja ela do celular, de uma torre, de um 5G, não importa, não pega, tá? Ana, sobre a meditação que você sugere, né, trabalhando com a sua mente superior, qual que é o tempo dessa meditação? Qual é a diferença dela para os outros tipos de meditação que começou a ser bastante divulgada com esse período de pandemia? Tá, vamos lá. Uma pergunta bem bacana e genérica. Vamos ver se eu entendi a pergunta, tá, Vera? Então, assim, por exemplo, meditação virou uma coisa assim, meditação, todo mundo quer fazer meditação, as pessoas entram em contato comigo, você dá aula de meditação? Não! Não dou aula de meditação. Por quê? Porque você precisa de um processo para chegar na meditação, tá? Então, meditação mesmo, ela é em silêncio, ela é sabe, tipo, olhos fechados, é outra história. Mas existem as meditações guiadas, né? Que é o caso dessa meditação que eu acabei de falar. As meditações guiadas, elas induzem, né, com visualizações, a gente ir acessando, por exemplo, essas ondas cerebrais que eu tinha comentado, para que a gente possa gerar um estado de maior conexão, de integração, de bem-estar. E aí existem vários tipos de meditação guiada, que é uma outra coisa, né? E meditação mesmo seria, então, quando a gente busca digamos assim, um foco com a mente para que ela fixe a atenção em uma só coisa e você possa perceber a distinção entre o que é a mente concreta, e a consciência, porque a consciência fica olhando a mente. Então, um exemplo de meditação clássica, né? Você fecha os olhos e visualiza a sua frente, por exemplo, imagina a sua frente um sol e fixa ali a atenção naquele sol e fica um tempinho, não precisa ficar muito, porque a mente vai chiar muito. Então, fica um tempinho. Quem olha e visualiza é a mente. Mas então, quem olha a mente? É a consciência maior, sua. E é esse o grande barato do yoga, por exemplo. Porque através das técnicas do yoga, a gente vai tentando entender e perceber o que é mente e o que é consciência. É essa a grande diferença. Respondi, Vera? Respondi? Respondeu plenamente. Grata, que bom, foi ótima pergunta. Vocês estão afiadíssimos aí, estou adorando as perguntas. Erec, pedi que você abra o seu áudio e faça a tua pergunta. Ah, joia. Se não tivesse outra na frente aí, por isso que eu mandei ali.
Ana Delta, me diga uma coisa, a gente pode, escutando música, né, a gente altera, né, o nosso humor, a nossa vibração, né, a nossa vibe, né, como diz o pessoal, mas a mesma música pode ser irritante para outro, né, e deixar irritado, né, então, por exemplo, não vou citar nenhuma música. Então, me diga, então não é só frequência, né, é como a gente encara ela, como é que a gente está disposto a entrar na frequência ou não, isso faz sentido? Faz, também. Vocês estão ótimos nas perguntas, vocês estão de parabéns. Faz, claro, com certeza, porque às vezes assim, não adianta, você tá super agitado, vamos dizer assim, você tá num ritmo rock pauleira. Aí uma pessoa vai lá e põe música clássica, você não vai encaixar naquele momento. Pode ser que encaixe num outro momento, mas naquele momento não vai encaixar. E aí você vai ficar mais irritado ainda, né? Então, o que precisa fazer? Uma equalização, que você tem que ir entrando. Se você percebe que você está num canal tipo AC/DC, tipo rock pauleira, e você percebe que você precisa mudar, não adianta você mudar drasticamente. Então, vai indo para o Metallica, depois um Led Zeppelin. E aí no ápice você chega no Yes. Daí vai para o Jethro Tull, né, Oro? Aí pode passar pelo Pink Floyd. Então, assim, você tem que ir com carinho com você, né? Não adianta forçar a barra. Então, foi excelente sua pergunta. Eu respondi? Respondi. Ótimo. Ana, a Marli tem uma outra pergunta. Podemos entrar em meditação quando o pensamento fica entre sai e entra, tipo assim, é uma inconstância naquele momento? Ou seja, né? Deixa eu ver, Marli, se eu entendi. Tipo assim, se a gente pode entrar em meditação quando a nossa mente concreta está muito intensa. Deve ser essa a pergunta. Não. Não, Marli? Não, a pergunta é mesmo você estando em silêncio, com olhos fechados, todo ambientada, e o pensamento não para, ele fica rodando, entra e sai, você quer focar nesse sol que você falou, e esse sol não flui, e você vai lá para Conchichina e volta para cá, e vai embora de novo, e vem... E você acaba brigando com você e desistindo de tudo. Sim, porque daí fica chato, né? E daí o processo meditativo, em vez de ser legal, acaba irritando mais do que qualquer outra coisa, né? Então tem muito a ver com aquilo que eu falei da música, tem que ir aos poucos, né? Então, assim, a mente concreta, essa que você está falando, dos pensamentos que entram, né? Você tomou aquela decisão de que quer ficar em silêncio, mas a mente está lá, levando você para vários pensamentos. Então, o que a gente faz? A mente concreta é como uma criança. Então, você vai falar para ela, olha, agora você vai ficar um minutinho, se concentrando aqui nesse sol, ou numa flor, ou qualquer outra coisa. Só 1 minuto de concentração. E essa pergunta foi muito boa porque me lembrei de uma coisa muito especial, viver o momento presente, porque a nossa mente, essa do macaquinho, essa da mente concreta, ela sempre está como voltada sempre para o futuro, ou então para o passado. Ou ela fica preocupada lá com as coisas do futuro, o que é que eu vou fazer, ou ela fica nas mágoas do passado e nunca no momento presente. Então, um bom treino, Marli, é focar no momento presente. Se você está lavando a louça, você está só lavando a louça. Se você está tomando banho, você só está tomando banho. É uma coisa de cada vez. E aí aquelas ondas beta que eu estava falando, elas começam a diminuir e você entra em alfa. Não é difícil entrar em alfa, só que você tem que fazer uma coisa de cada vez e concentrada. Aí no cotidiano vai fazer o resultado. Agora, é a disciplina
da criancinha, que é a mente concreta, entende? É um trabalho de disciplina cotidiano para que ela comece a tipo, não, agora então a mamãe falou que é para ficar aqui só uns minutinhos. Depois eu posso agitar de novo. E assim você vai treinando, mais uns minutinhos de concentração, e assim vai. Responde. Alguém teria mais alguma pergunta? A gente já encaminha para o encerramento. Ok, Vera, eu passo para você para os próximos avisos. Prazer ouvi-la, Ana. Obrigada pela contribuição, muito esclarecedor, tá? Me passa os seus contatos, quem está te conhecendo pela primeira vez, qual que são os seus endereços, seu YouTube, fique à vontade. Sim, então assim, olha, vou passar aqui o contato do WhatsApp, tá? Para quem queira, a gente está tendo aulas também online, ao vivo, que é uma vez por semana, às 19 horas, todas as terças-feiras. Então, ficam convidados todos. Gosto de trabalhar com turmas pequenas para dar atenção para cada um, né? E consegui abrir essa turma iniciante recentemente, inclusive tem alguns alunos ali que estão me ouvindo agora, então fico muito contente e agradecida. E o WhatsApp, então, para quem quiser, é 41 99797 9809. Um último lembrete, eu vou dar um curso agora, 21 e 22 de novembro, sábado e domingo, se chama Cristaline Reiki, e esse curso tem como tema justamente esse nosso papo que a gente teve hoje, de forma mais esclarecedora, mais profunda e prática, porque gosto das coisas práticas, então com muitos exercícios práticos, para a gente entender como daí acessar esses outros níveis que a gente estava comentando, né? Então também, quem tiver interesse, ainda temos algumas vagas, inclusive vagas online, para quem não está em Curitiba. É isso, e gratidão, foi um prazer enorme, realmente, olha, a iniciativa de vocês é incrível, grata realmente. Obrigada, Ana, foi muito bacana, parabéns, até uma próxima. Ela também pode ser encontrada no Instagram. Você tem o endereço também nessas redes sociais, né, Ana? Sim, Ana Delta Reate. E no Facebook também, Ana Delta Cléria Reate. É só falar comigo lá. Ok. E para quem está chegando agora e quer conhecer um pouco mais da nossa plataforma Profissionais Inquietos, é simples, é o site profissionaisinquietos.com.br. Estamos no YouTube, vocês podem se inscrever no canal, compartilhar. Nós temos várias apresentações dos mais variados temas. Semana que vem é o Paulo Muro, que estará conosco. Sempre às 20 horas, toda sexta-feira, esse nosso coworking virtual. Então, agora, Ana, mais uma vez, obrigada, foi um prazer. Bem-vinda sempre, tá? A todos que participaram. Nesse momento, a gente vai para o encerramento, o Erec vai fazer esse encerramento. A gente pede para quem pode abrir as câmeras, porque ele vai fotografar. E nós temos um ritual para finalizar. Tenha um excelente final de semana. Erec, é com você. Então, gente, vamos dar um joinha, abrir a câmera aí, quem puder. Vamos lá, cadê aqui? Vou pegar uma live aqui. X! X! Foi tirado, gente. Gratidão a todos.